A Ritornello, assim, oficialmente, né, a gente entende que a gente nomeou assim em 2014, mas a gente já vinha de um grupo de amigos e colegas, de artistas, já desde 2010, 2011, que a gente já fazia uns experimentos. Éramos, na maioria, universitários, da Universidade Federal Fluminense, mas não apenas, tinha pessoas da UFRJ, pessoas da faixa, uma pessoa da faixa, e muitos artistas também que são do teatro, artistas da literatura, da música, que a gente tinha alguma afinidade e se juntava para fazer projetos, né? Assim, ideias, né? A gente se juntava, tem isso aqui, vamos fazer. Então, tinha a ver com, naquele momento, naquele contexto, é bem experimentação mesmo, assim, de como fazer, como que se faz, porque a gente já tinha algumas experiências profissionais por fora, né? Então cada um já tinha sua trajetória, com formações diferentes e especializações diferentes dentro do mercado, que a gente estava naquele momento de formação ali universitários, terminando a faculdade e tal, e a gente queria fazer ideias que fossem nossas, então viabilizar, ver como que a gente junta um equipamento de um, porque tem essa camada aí do audiovisual, né, que são os equipamentos, tem uma estrutura, então a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha financiamento naquele contexto. Então mas a gente tinha uma urgência de querer fazer, né? Então era muito um desejo de se organizar para fazer acontecer, para realizar, com o que tinha. Então a gente pensava, o que dá para ser feito? Tem uma ideia mirabolante, mas isso aqui não tem como a gente produzir. Então fica para um futuro quando a gente puder produzir isso. Então tem ideias que surgiram naquela época que até hoje não foram feitas, mas que a gente fala, tem aquele filme que a gente tem que fazer ainda, porque a gente sabia naquele contexto que a gente viu, para fazer isso aqui e ser bom e ficar como seria a potência desse projeto, precisaria de um dinheiro que a gente agora não tem. Então vamos fazer coisas que dá pra gente fazer. Então, inicialmente sempre foi essa iniciativa de agrupar para realizar, né? Fazendo um pulo para hoje, né, em 2024, tem muitas coisas aconteceram desde então. Por exemplo, uma das coisas é uma necessidade de criar, para prestar serviços para o audiovisual, você tem um CNPJ, né? Que a gente tem essa condição no Brasil, burocrática, que eu não posso simplesmente chegar e prestar serviço num trabalho audiovisual espontaneamente. Posso, mas aí vai descontar imposto absurdamente, não vale a pena, ou nem poderia, né? Então a gente tem que ter uma empresa. Então a Ritornello, ela se tornou em algum momento o meu MEI, eu passei a chamá-lo de Ritornello, então teve esse nome fantasia, Ritornello. E depois eu precisei virar ME, então, e depois outras amigas, colegas, parceiras de trabalho, que são a Bruna e a Alice, em 2021. A gente precisava também emitir nota, não sei o que e tal, e elas não tinham CNPJ para isso, então elas oficialmente se juntaram à Ritornello enquanto empresa. Então, hoje, a Ritornello é uma empresa. CNPJ, Ritornello Criações Limitada, o endereço é aqui, Rua Benito Juarez 65, então é uma empresa, mas é por uma questão burocrática e por uma questão assim jurídica que a gente precisou fazer para trabalhar. Mas para além disso, a gente entende a Ritornello ainda hoje como esse núcleo de criação, esse núcleo de encontro, que é um espaço onde a gente consegue, de alguma forma ainda, pensar como viabilizar os nossos projetos e, através desse CNPJ, também pleitear perante instituições e órgãos públicos patrocínios. Então isso é uma coisa que antes a gente não conseguia. A gente até tentava, às vezes com e-mail, não sei o que, não dava, porque a gente também se formou numa época em que estava muito escasso de recursos. Os poucos recursos que tinham, já tinham pessoas que pegavam. Então a gente não tinha essa oportunidade. A gente chegou a tentar alguns editais na época, quando a gente se formou enquanto Ritornello, mas a gente não tinha chance, porque eram pessoas... A gente disputava com pessoas que já estavam há muito mais tempo no mercado audiovisual e que já tinham uma trajetória maior do que a nossa, então a gente nunca não conseguiu muitas coisas. Conseguiu, sei lá, um edital de R$ 1.500 para fazer um negócio de R$ 2.000 para fazer um negócio, mas um edital de 100 mil, não conseguia. Então a gente começou a se tornar possível em 2019, 20, que a gente começou a já ter uma bagagem, um repertório e até juridicamente, precisa estar estabelecida no mínimo 2 anos, não sei o quê, essas coisas assim de edital, né? Então assim, hoje a gente consegue. Então assim, hoje
a gente no edital da Rio Film do ano passado, a gente aprovou o nosso primeiro grande projeto, que é uma produção de um longa-metragem de ficção, que vai ser dirigido pela Alice Nami Bom Tempo, que é uma das sócias, que é o Casa da Mata. A gente conseguiu 1 milhão pela Rio Film para fazer esse filme. Caraca, o primeiro milhão. Porra. Ainda assim é isso, não é dentro do que a gente visualiza que é a maior potência do projeto. A gente acha que 1 milhão talvez não dê para fazer essa ficção de terror, não sei o quê. Se a gente não conseguir mais nada, vamos dar um jeito. Mas a gente vai tentar conseguir mais fundos em outras fontes para poder juntar e fazer o filme em breve com o que a gente acha que é a melhor condição para ele. Mas hoje a gente já consegue isso, a gente já consegue se associar a outras produtoras também e viabilizar outros projetos, né? Então, a Ritornello é muito assim, essa ideia de núcleo de criação e pesquisa. A gente tem esse viés que é de se organizar para fazer os projetos que a gente acredita e nas condições que a gente acha que são ideais, na medida do possível, né? E aí isso tem a ver com forma de trabalho, né? Isso tem a ver com a gente pensar o que a gente vive fora da Ritornello, em outros projetos de outras produtoras, que a gente acha legal. Pô, isso aqui eu vivi nesse projeto, foi muito legal, eu queria fazer isso de novo. Essa forma de organização, essa forma de trabalhar. E o que a gente acha abominável. Então, assim, a gente vive situações que a gente fala, a gente tem esse momento de partilha e de troca mesmo de experiências, assim, de falar, gente, isso foi horrível, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Então, assim, vamos fazer uma outra coisa entre a gente. Se a gente decidir as regras, né, nos nossos projetos, é pensar sobre forma de trabalho, e isso é a primeira coisa. Tanto de carga horária, quanto de relações, formas de lidar, formas de conduzir uma equipe, coordenar pessoas, que é difícil pra caramba. O que a gente vive fora da Ritornello, eu acho que tem mais a ver com essa questão, assim, do que a gente encontra como conflitos e encruzilhadas, né? Que é, a gente, por exemplo, para pagar as contas, é muito difícil eu dizer, não, eu estou pagando as minhas contas com trabalhos da Ritornello. Isso é uma coisa que a gente espera que seja uma realidade no futuro próximo, né? Eu já consegui pagar algumas contas com trabalhos que são feitos pela Ritornello, seja enquanto prestadora de serviço, no que a gente se identifica como núcleo de criação. A maioria de nós somos criadoras, roteiristas, diretoras, então a gente presta serviços de criação. Então uma vez que alguém contrata a gente, ok, quero que você faça esse roteiro, aí a gente vai ter a nossa forma de se organizar para entregar isso, né? Então a gente vai tentar, entre a gente, criar dinâmicas de trabalho que sejam saudáveis, que não sejam abusivas, e que a gente consiga ficar satisfeito com o que a gente produziu dentro de uma ética de trabalho nossa e também de resultado, né? Porque também tem coisas que a gente faz para pagar as contas e que a gente não acredita tanto, mas que, ok, vamos lá, vamos fazer. Mas a gente quer que cada vez menos isso aconteça, né? De fazer algo que a gente não acredita, né? Isso, a gente viveu cada uma viveu isso em algum momento da vida, de estar num set de filmagem e ver uma relação de abuso acontecer, presenciar uma violência, de ser vítima de uma violência, de um assédio moral. Então, isso é muito comum, muito comum, muito comum. Assim, de humilhação, sabe? De diversas formas, tanto de uma coisa de menosprezar o seu trabalho, a sua inteligência, a sua capacidade de profissional mesmo, quanto assédios que envolvem machismo, homofobia, transfobia. Então, a gente viveu isso muitas vezes, em diversas situações. Então, isso infelizmente é muito comum, tem se tornado cada vez menos comum, porque também por mobilização e por organizações tem se tentado cada vez mais combater esse tipo de prática, né? Enfrentamento, entendeu? Luta para poder ter cada vez menos e justamente criar cada vez mais espaços saudáveis e agradáveis, mínimo, né, de condições de trabalho. Então, quando a gente pensa o que a gente quer fazer entre a gente, parte muito daí e parte também assim de pensar, ok, para esse projeto aqui que a gente quer fazer, a gente não tem tanta grana para a gente poder fazer só ele agora. A gente vai ter que fazer ele enquanto faz outras coisas para poder se manter, mas a gente tem aí uma dinâmica de, vamos supor, vamos marcar um dia para trabalhar nesse roteiro aqui, então a gente vai, se encontra e tal. E também de tentar justamente conseguir recursos
para poder contratar nós mesmos, né? Assim, nesse sentido, de eu poder contratar as pessoas que eu quero que trabalhem comigo, né? Para realizar o meu projeto, mas isso entra a dimensão do capital, né? Então, assim, para eu poder contratar os meus amigos, eu tenho que ter dinheiro para isso, né? Então, a gente tem também esse entendimento que muitas vezes a gente não tem o dinheiro ou que a gente se ajuda para conseguir o dinheiro, né? Então, assim, tem esse edital aqui, pô, vamos se organizar para fazer um orçamento, para fazer um projeto, para poder aplicar nesse edital? Vamos. Então, às vezes muitas vezes, né? A gente trabalha como investimento, que projeto dá muito trabalho, né? Então, você desenvolver um projeto, são às vezes semanas que você fica ali dedicado para tentar, talvez, conseguir uma grana. E muitas vezes, a maioria das vezes a gente não consegue, mas algumas vezes a gente consegue. A gente, conseguimos o edital. Então, é uma vitória, né? Tipo, caraca, anos. Esse da lista que a gente foi contemplado agora em 2023, tá desde 2019. 4 anos. Que ainda assim é um tempo até razoável. Mas ela tá desde 2019 trabalhando nesse projeto, tentando muita coisa e sempre recebendo não, até que pum, sim. Né? Então, muitos momentos a gente desacredita, a gente fala, eu desisto, não vai dar nada, mas é um pouco essa persistência, né? De falar, não, vamos tentar fazer a coisa acontecer. Trabalhar em projetos de colegas, parceiros e, né, enfim, contratações, assim, prestações de serviço para projetos de outras pessoas é o que, assim, financeiramente me sustenta, né? A mim e muitas pessoas que trabalham comigo. Então, a gente tem esse, né? Então, no caso hoje, eu trabalho em projetos de outras pessoas, que são projetos que eu tento, né, assim, me dedicar e me aproximar de projetos que eu acredito, né, tanto, principalmente politicamente, esteticamente, projetos que fazem sentido para mim. Então, tem aí essa ideia de coletividade que eu tenho vivido, assim, ultimamente. Mas, assim, agora, hoje, nesse momento, né, eu tô finalizando projetos nos quais eu venho trabalhando há muito tempo, que eu dirigi, eu escrevi e tal. Então, tem agora o Salão de Baile, que é o filme que eu fiz junto com a Coroa de Rato, que agora, né, vai ser lançado semana que vem. Então, assim, estamos nesse momento de conclusão desse ciclo, mas também iniciando o ciclo de distribuição e divulgação do filme que, né, demanda outros trabalhos. Mas que não é um trabalho remunerado, é um trabalho que a gente quer que a coisa circule como um entendimento de que isso possa abrir portas e gerar interesse no trabalho para que outros trabalhos surjam a partir daí. Então tem esse entendimento nesse viés. E também, por exemplo, uma série que eu estou finalizando agora, uma série de ficção chamada Traga a Pessoa Amada, que é um projeto também de muitos anos e que foi gravado em 2022 em Fortaleza, com a Orla Filmes, e foi viabilizado também com edital. Foi uma coisa que era um projeto da Ritornello, no sentido que eram pessoas da Ritornello fazendo esse projeto, mas oficialmente a gente se associou à Orla Filmes, que é essa produtora de Fortaleza, e eles são os produtores desse projeto. Então, a gente assina produção de desenvolvimento, talvez a gente assine produção associada, assim como no Salão de Baile, que é o meu longa, a Ritornello assina como produção associada, a produção é da Coro de Rato. Então a gente tem projetos que são da Ritornello, no sentido da gente ter essa associação, né, essa sociedade de alguma forma, e que eu agora estou me dedicando a eles para concluí-los. São projetos de baixíssimo orçamento, então são projetos que estão sendo possíveis por um investimento de trabalho meu, assim. Então eu estou dizendo não para trabalhos remunerados para poder concluir esse trabalho, porque na verba que tem disponível não teria como contratar alguém para fazer o que eu estou fazendo agora. Então eu estou fazendo porque eu quero que isso fique pronto, né? E porque o dinheiro que tem, a gente está contratando o cara para fazer mixagem, a gente está contratando a pessoa para fazer a trilha, a gente está contratando a pessoa para fazer a correção de cor. São trabalhos técnicos que demandam uma estrutura técnica, que demandam um investimento, né, financeiro. Então o dinheiro está sendo usado para isso, e não para o meu cachê de acompanhar isso acontecendo, né? Então agora eu estou nesse momento de finalizar isso, com a expectativa de que, ao encerrar esse ciclo, eu possa me dedicar em breve a outros trabalhos remunerados de outras pessoas, outros projetos, e mesmo outros projetos meus que eu queira viabilizar, e agora já pensando assim, preciso de mais dinheiro para que eu possa me sustentar deles, porque não está sendo possível, né? Assim, hoje não está entrando dinheiro para eu pagar as minhas contas com o que eu estou fazendo hoje.
Então, assim, o que eu estou fazendo agora é com o dinheiro que eu acumulei de meses atrás, que eu estou guardando e eu estou usando esse dinheiro. Vai chegar uma hora que ele vai acabar. Então, eu tenho que saber que isso tem que acabar logo, esse ciclo, para eu poder visar outros trabalhos que possam, né, no futuro, me trazer renda. Então, tem muito a ver com renda, assim, né? Pensar nesse... se é um projeto meu, é um projeto de outra pessoa, porque tem esse entendimento do cinema independente, né? Que aí, estou falando de uma série, mas é uma série feita nos moldes do que se entende como cinema independente, porque é uma série autoral. Então, é uma série de baixo orçamento, é uma série para um canal independente, que é o Prime Box, que é um canal brasileiro. Então, feito com recurso do FSA, da Ancine. Então, é um orçamento que, naquela época, em 2018, quando a gente foi aprovado, já era um orçamento baixo. Hoje em dia, assim, é uma coisa surreal. A gente, enquanto está nessa função de direção, entende-se que a gente também é um pouco produtora do filme, né? Ou muito produtora do filme, como a gente de fato assina, produção associada, etc. Então, é entender que quando você fala, esse aqui é o filme, seu filme, a sua série, o que quer que seja, chega um momento que outras pessoas já têm que se dedicar a outros trabalhos, mas você vai continuar ali envolvido com aquilo. Então, também é um entendimento de pensar, se eu for fazer no futuro outros projetos que eu vá dirigir, eu penso 1 milhão de vezes antes de eu encabeçar, porque eu sei hoje, né, tendo passado por isso, do tempo que isso pode levar e de como que isso demanda. Se eu pensar na minha filmografia, né, tem tanto esses projetos que eu digo que são autorais meus, que eu estar assinando, como esse lugar de roteiro, direção, que nesse entendimento do cinema é mais, né, o que se entende como autoria de uma forma mais clássica, né? Mas entendendo também essa produção mais coletiva do audiovisual, eu entendo que o projeto que eu produzi, eu também estou de alguma forma contribuindo autoralmente, assim como uma coisa que eu montei, assim como uma coisa que eu fiz fotografia, então tem muito esse entendimento de partilhar, por isso que a gente fala que é o núcleo também, a Ritornello pelo menos, né, que é o núcleo de criação e pesquisa, e que tudo que eu fiz de alguma forma passou por a Ritornello, mesmo antes de se chamar esse nome, a gente sempre tinha essa ideia de coletivizar a criação pensando nessas trocas, né? Então a gente sempre criou, né, eu sempre tentei e me investi assim, energia em pensar nesse cinema que se faz partilhando pesquisa, partilhando o que você está estudando aqui agora, seja academicamente ou fora da academia, um trabalho artístico que você está fazendo. Eu falei, nossa, muito legal isso aqui, como é que você fez isso? Vamos ver como é que a gente, vamos fazer um filme a partir dessa pesquisa que você tem? Então, muito do que a gente decidiu fazer tem a ver, né, se eu tento hoje narrativizar o que foi feito ou o que a gente intuitivamente foi escolhendo fazer, tem muito a ver com a gente buscar expressar alguma sensibilidade, né, que a gente está vendo que precisa de alguma forma se materializar numa imagem e que a gente não está vendo sendo feita por outras pessoas em outros lugares. Então tem muito assim, putz, isso daqui, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então isso é um impulso muito grande. E esse se a gente não fizer tem muito a ver com os temas e com as histórias que a gente quer contar, né? Então, das coisas que eu fiz, assim, que eu consigo... eu não sei se você fez a pergunta, nossa, o que conecta, né, as coisas que eu fiz? Eu acho que tem muito a ver com o interesse de falar sobre justamente grupos subalternizados ou o que se entende como minorias, né, pensando como mulheres, pessoas LGBTs, pessoas racializadas, pensar nesse lugar de gênero e pensar também em periferia. Então tem esses entendimentos do que se entende por esses grupos, assim, mas principalmente o que se dá no cotidiano. Assim, eu tenho um interesse muito de ver justamente as contradições, de ver assim, se eu vou falar sobre essa pessoa, eu não vou entendê-la como ela é representativa de uma identidade, mas o que justamente é uma fissura nessa individualidade, que ela é uma mulher, ela é racializada, mas o que tem também de estranho nela, o que torna ela complexa, né? Então, isso é uma coisa que a gente, que, assim, enquanto coletivo e que para mim me interessa muito,
é justamente ir um pouco também na contramão do que eu vejo sendo feito em alguns contextos, que é de uma produção artística que já tem um discurso pronto, que já tem uma ideia pronta antes de ser feita. Então, assim, eu tenho uma ideia sobre o mundo, então eu vou fazer isso num filme. E o que me interessa é pensar e tentar investigar e fazer acontecer, é que o ato de criar seja passível de dúvida. Então, assim, se eu começo com uma ideia, eu tento me abrir para que eu mude de ideia durante o processo, para que o que eu tenho ideia sobre aquele personagem mude enquanto eu faço, enquanto eu ensaio com os atores e a gente pensa, putz, na verdade esse personagem é outra coisa, não é aquilo que eu achei quando eu escrevi. Quando a gente vai ensaiar já é uma outra coisa. E tem muito a ver com esse repertório. Eu tenho uma bagagem do teatro também, então muitas pessoas vieram do teatro. Então a gente vai para o audiovisual muito a partir desse repertório de outras artes, né? Então, assim, tem gente que vem da literatura, tem gente que vem das artes cênicas, tem gente que vem da dança, da performance, da direção de arte, né? Essa parte mais visual. E então tem muito também essa ideia de, mesmo quando a gente pensa documentário, é pensar a vida, né? Dessa ideia de cotidiano, dessa ideia de o que eu estou vendo aqui que é estranho e é contraditório, isso são interesses nossos, né? Então, pensar a política aí, do que eu acredito, pensar um cinema político, é um cinema que vai pensar o, as pessoas, né, assim, os indivíduos, como únicos, e não como que estão sim trazendo bagagens e todo um repertório e todo, né, enfim, signos e vivências que podem ser compartilhadas por grupos que a gente entende como essas minorias, né, mulheres, negros, LGBTs, mas como que cada um também se coloca e se diferencia e se torna único e que talvez vá na contramão do que eu imaginaria que uma mulher faria, o que uma pessoa LGBT faria, o que uma pessoa trans faria, né? E assim, é um desejo de que isso seja possível no cinema, inclusive no cinema financiado por recursos públicos, porque tem uma demanda muito grande, que é notável, é visível, é falado, de que sejam narrativas afirmativas, narrativas que vão contar histórias positivas, que vão contar histórias de superação, que vão contar histórias que vão, de alguma forma, na contramão do que um audiovisual hegemônico já representou negativamente, né? Então a gente está lidando com... Tem um audiovisual hegemônico, narrativas hegemônicas, que fizeram representações negativas desses grupos minoritários, né? Monstrificadas, tem todo esse lastro. Não queremos isso. Mas também já estamos cansadas de fazer o extremo oposto do que seria isso. Que é tipo assim, então são heroínas, então são pessoas que não têm defeitos, são pessoas que são puras e pessoas que são vítimas, não sei o que. Tipo, também isso, somos tudo isso também, mas o que tá nesse meio, nessa massa cinzenta aí no meio disso? Então isso é uma coisa que me interessa muito politicamente, porque quando a gente vai escrever um edital, a gente às vezes até tem que mentir um pouquinho, porque a gente tem que falar que vai ser muito mais positivo do que de fato a gente quer que seja. Porque quem vai avaliar, vai dar nota, eu não posso dizer que vou fazer uma pessoa tão contraditória assim, porque a pessoa fala, não, mas eu quero que a pessoa seja uma vítima, uma coitada, então vamos falar sobre isso. Sendo que eu não acredito nisso no mundo. Eu não acredito né, eu acho que todo mundo é um pouco vilão também, né? Assim, somos pessoas atravessadas por muitas coisas. Então, sim, se eu penso enquanto macro estrutura de uma sociedade, eu sou vítima de vários processos históricos, políticos, etc., sociais. Mas eu também, no meu dia a dia, cometo coisas que eu posso estar, né, sacaneando alguém, às vezes sem eu querer, ou querendo. Né? Então, me interessa politicamente buscar as sombras das pessoas que são, inclusive, marginalizadas e que são tidas como, né, enfim, minoritárias nessa sociedade. Mas, de qualquer forma, o seu cinema é um cinema de luta. Com certeza. E isso é um grande um paradoxo, porque é um pouco a gente tentar achar justamente como viabilizar isso, porque é uma tentativa de realizar que a gente sim quer viabilizar com recursos e a gente quer fazer com que as pessoas ganhem dinheiro para fazer isso, né, e possam
viver disso. Mas é difícil, né? Porque a gente, para realizar uma coisa, a gente tem que mobilizar muita energia, muita gente, muito dinheiro. Então, cada realização, cada produto, né, que a gente consegue concluir é fruto de muita luta e muito investimento pessoal de muita gente. Então, a gente não... né, dentro das coisas que eu faço, eu não tenho como dizer que se eu pego desde a ideia até a finalização, eu não tenho como dizer que eu lucrei com isso e que pessoas tiveram, né, assim, uma relação assim de realmente que esse trabalho seja a fonte de renda principal das pessoas que se envolveram. Então, para que um filme desses aconteça, é muita doação e muita parceria. E isso até quando eu estava conversando um pouco antes, né, é uma contradição histórica, né, que desde que se entende como cinema brasileiro independente, a gente está aí tentando, desde antes de eu nascer, já tem gente tentando fazer cinema independente e batendo cabeça, né, e tentando fazer isso ser possível, né, fazer isso ser viável. Então, eu acho que o maior desafio tem a ver com dinheiro mesmo. Tem a ver com dinheiro, porque ideia não falta, qualificação profissional não falta, tem profissionais não faltam, pessoas não faltam. Então, assim, não falta os recursos humanos, os recursos técnicos estão aí, sabe? Tem equipamento aí, tá aí. Só que tudo precisa de dinheiro, né? Então, pra gente pensar cinema independente, né? Independente em relação a quê, né? Então, em relação a de grandes, hoje, né? Que a gente tem os streams, né? Netflix, Globoplay, Amazon, não sei o quê. Então, o que é dali não é cinema independente, aí tem recursos que vêm de fora do Brasil, né? Ou de dentro do Brasil, mas de grandes empresas, né? Que vão poder, investir uma grana, contratar pessoas, contratar tecnicamente, locações, produção, viabilizar e fazer aquilo acontecer, né? Agora, o que não tem esses dinheiros, né? Como que se faz? Então, é uma constante luta e estratégias que a gente tem que bolar para pensar, esse projeto aqui é projeto de edital? Qual edital? É o edital da Rio Filme. Não, isso aqui é um edital de Ancine. Não, isso daqui vamos tentar um edital das artes para conseguir isso. Não, vamos tentar isso daqui, inscrever numa rodada de negócio para conseguir fazer uma parceria. Por exemplo, tem um projeto nosso de série da Ritornello, que é um projeto bem ambicioso no sentido de realização, que a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer com pouca grana. Então a gente colocou, é um projeto chamado Teia, que é co-criado por mim, pela Alice e pela Bruna. E a gente sabe que para isso a gente vai precisar de dinheiro para fazer essa série. Então, assim, como que a gente chega lá? Então são anos, né, de investimento num projeto para que, então agora a gente conseguiu se associar à Urca Filmes. Então a Urca Filmes está com esse projeto. Então a gente está vendo com a Urca Filmes como que a gente consegue dinheiro para fazer esse projeto. E aí, vamos tentar um streaming? Vamos tentar, estamos tentando, até agora não rolou. E agora, será que a gente vai tentar então um edital? Vamos tentar um edital. Então, cada projeto é quase como se a gente estivesse sempre começando do zero, em alguma medida. Esse projeto aqui, vamos pensar. Aqui vamos tentar por essa via, por aquela via. Então, o que eu entendo muito por cinema independente infelizmente, é um cinema do que eu vejo, do que eu conheço, por projeto. A gente não consegue ter uma manutenção de uma produtora que tem um caixa e que esse caixa vai produzir e a gente vai fazer um dinheiro com esse lucro e aí vai fazer um outro produto. Isso eu nunca vi acontecer. Não tem capital de giro da própria... Não tem. A gente tem, assim, um pouquinho que a gente junta, vamos supor, a gente deu uns cursos. A gente dá, então tem esse lugar da pesquisa da Ritornello que é, eu estou estudando um negócio aqui, vou dar um curso, vou, né, abrir para pessoas de fora poderem fazer esse curso, dar uma grana, para eu poder continuar essa pesquisa ou fazer um trabalho a partir daí. Então, a gente vai dar um curso, juntou um dinheiro. Esse dinheiro aqui a gente pode aplicar num projeto, né? Mas é muito pouco, assim, é uma coisa realmente, assim, a cada mês a gente vê o que dá para fazer, sabe? Então, quando eu penso nessa ideia de cinema independente, para mim é muito pensar por projetos. Pensar isso aqui para acontecer, fazer esse filme. O que a gente tem que fazer para ele? Então é um tamanho, né? Não, isso aqui é um curta, isso aqui é menor, mas é um curta que demanda... É um curta noturno, gravado num cemitério, tem 2 atrizes,
vai precisar de luz, vai precisar de não sei o quê. Pô, precisa de dinheiro. Como é que a gente conseguir esse dinheiro? Vamos tentar um edital. Então, é sempre cada projeto é uma história, uma novela, uma luta específica, né? Adolescente, assim, eu fazia teatro, tinha um grupo de teatro, e quando eu comecei a UF eu ainda fazia teatro, e na verdade eu nunca deixei de fazer, porque mesmo quando eu não estava mais atuando, eu estava como assistente de direção, fazendo dramaturgia, fazendo vídeo em espetáculos de teatro, de dança. Então eu levei muito, assim, me interessa muito essa interseção, né, das artes cênicas com o audiovisual. Então eu fiz algumas peças com coletivos, né, de teatro e de companhias e grupos de dança, de performance, de poesia, em que a gente misturava audiovisual com tanto na cena, né, ou seja, uma coisa cênica que tem um vídeo, quanto o contrário, uma coisa que originalmente era, né, cênica e que a gente faz um produto audiovisual a partir daquilo, né? Então, isso foi algo, isso é, assim, algo que eu fiz muito e uma coisa que me interessa muito fazer, assim, né? E que eu acho que tem muito a ver com o que eu conheço e que com a forma como eu gosto de trabalhar nessa ideia de coletivo, que nessas, né, tanto no teatro quanto na dança são trabalhos muito coletivos também, né? Então eu carrego muito desse aprendizado, dessas experiências para pensar o audiovisual, né? E principalmente pensar como deshierarquizar o audiovisual, né? Ou como respeitar certas hierarquias no que elas são úteis, né? Então isso, muitas pessoas que trabalham comigo tiveram essa vivência do teatro e a gente pensa muito sobre isso, né? E pensa como que o teatro tem um entendimento muito mais são vários teatros, né? Mas, assim, é muito mais comum nessa ideia de grupo de teatro pensar nessa produção coletiva e nessa produção e nessa coletivização, né? No entendimento coletivo do que se torna um produto, né? Enquanto no cinema, no produto é do diretor, né? Ele é o autor, mas, pô, tem uma equipe gigante fazendo aquilo acontecer, todo mundo é criador junto, né? Então, tem um pouco a ver com isso. Mas aí você depois encontra o Tendler, você se insere lá na produtora do Tendler e você conhece o Luiz e Vladimir ali? Coro de Rato foi ali, 2014, porque eu cheguei lá através de outros trabalhos, então tem essa coisa assim, uma vez que eu me formei na UF e fui buscando outras experiências profissionais, um dos lugares que eu trabalhei foi a Telenews, do Leonardo Dourado, que é uma produtora de documentários principalmente, e ali foi uma escola para mim, assim, que eu aprendi muita coisa com o Léo. É uma produtora pequena, produtora independente, que está em atividade há muitos anos, e então aprendi muita coisa com o Léo e conheci pessoas da rede do Léo. Uma das pessoas era o Thiago Carvalho. O Thiago Carvalho, por sua vez, acho que já tinha trabalhado com o Silvio Tendler ou com alguma das pessoas da Caliban, e aí ele foi chamado para fazer esse projeto, que era o Brasil Místico, em 2014. E aí ele me levou. Ele falou assim, vamos trabalhar junto. Então eu fui fazer pesquisa nessa série, junto com o Thiago Carvalho. Então éramos eu e o Thiago, pela primeira vez ali na Caliban. O Thiago, não sei se já tinha trabalhado antes, mas eu cheguei na Caliban nesse contexto. E o Luiz era diretor assistente desse projeto, que era dirigido pelo Silvio Tendler. O Vlad estava fazendo um outro projeto na época, mas a gente circulava ali. Assim como várias pessoas que circularam pela Caliban nessa época, em 2014, 2015, que a gente teve muitas trocas ali, né? Então a Caliban era um espaço, naquele momento, assim, do que eu vivi, ali na Glória, né, na Augusto Severo, era uma produtora também pequena, independente, né, política, e que juntava pessoas muito diversas, mas muito interessantes. Então cada projeto a gente encontrava pessoas muito legais, assim. Então a gente tinha trocas para além do que a gente estava fazendo ali, né? A gente se chamava para trabalhos. Então, por exemplo, Sil Azevedo, que se tornou uma grande parceira, conheci lá. Então nessa época eu chamei Sil para montar um filme meu. Então Sil depois me chamou para colaborar no filme dela. Então até hoje depois daqui eu vou encontrar com Sil. Então são parcerias que foram se formando nessa época da Caliban, e uma delas foi com Luiz e Vlad, né, que depois vieram a fazer a Coro de Rato, né, que foi um desses frutos aí desse momento. E a primeira vez que eu trabalhei oficialmente com Luiz e Vlad já nessa composição Coro de Rato foi em 2018, que foi quando o Luiz me chamou para fazer assistência de direção e produção do Não é a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor. Então ali o Luiz falou, olha, ganhamos um edital, tá para cair o dinheiro. Ele me chamou no início de 2018.
tô só esperando isso acontecer pra gente poder fazer esse projeto acontecer. Aí foi, de fato, começar em agosto, setembro daquele ano. A gente se falou, em fevereiro, falou assim, ó, em algum momento eu vou te acionar pra gente começar a trabalhar junto. Então a gente começou oficialmente a trabalhar junto ali em 2018, Corpo de Rato, né? Sendo que a gente teve antes essa experiência em 2014. Né? Mas o filme foi não a primeira vez que eu tô com o nosso amigo. Coro de Rato foi. Antes foi Brasil Místico, essa série do Silvio Tender, que eu fui pesquisadora e o Luiz era diretor assistente. Como é que tá a sua relação com a Coro de Rato hoje em dia? Como é que é essa? Pois é, hoje, por exemplo, esse primeiro longa que eu tô agora finalizando, né, que já finalizou, agora a gente vai estrear, é um longa que eu, em 2019, já tendo feito O Nosso Amor e já tendo colaborado em outros projetos da Coro de Rato, eu apresentei essa ideia para eles, né, tipo assim, olha, eu queria muito inscrever esse projeto no edital, que é o Salão de Baile, o filme, na época tinha outro nome, mas enfim, esse projeto de fazer, a partir da minha vivência com a Ballroom, um filme. Então, e eu achei que a Coro de Rato tinha tudo a ver, não só pela minha parceria pessoal com eles, mas pelo que o filme representava e a temática e tudo mais. Então o filme foi abraçado. Então hoje a gente está estreando esse filme. Então, assim, a Coro de Rato hoje é uma parceira de viabilizar projetos que inicialmente eram ideias minhas, né? Então foi uma ideia que eu tive e levei para Luiz e Vlad e eles falaram assim, vamos fazer junto. Então a gente se agrupou para fazer uma ideia que era minha, que naquela época eu não tinha, a Ritornello não podia nem aplicar num edital daqueles e a Coro já podia. E eles não iam aplicar naquela linha. Eu falei, poxa, será que a gente bota? Eles, sim, vamos. Então a gente se juntou ali para fazer esse filme que era autoralmente meu, né? Ainda que, né, que a gente está falando da autoria, eu entendo que Luiz é autor, Vlad é autor e todo mundo é autor também do projeto. Mas que eu estou dirigindo, junto com o Juru, que é a co-diretora. Então tem isso, deles estarem produzindo um filme que eu estou dirigindo, co-dirigindo com o Juru. Mas tem também projetos da Coro de Rato, que o Luiz está dirigindo ou que o Vlad está dirigindo, que eles me chamam para eu fazer uma parceria, uma colaboração. Então, tanto como diretor assistente, como roteirista, né, eu já produzi coisas, faço consultoria, tipo agora o Vlad está fazendo um filme que eu estou fazendo consultoria de roteiro. Então a gente, sempre que dá, sempre que a gente consegue se contratar, né, assim, se chamar, sempre que eles podem me chamar, eles me chamam por a gente já ter uma afinidade. Então assim, eu já conheço eles, eu já sei o que eles pensam, a gente já tem essa partilha de muitos anos de afinidade, tanto de maneira de trabalhar quanto de pensamento, né? Então a gente já tem uma continuidade aí de um trabalho que quando vem um trabalho novo eu já sei de onde que a gente está partindo, né? Então tem um projeto novo do Luiz que quando a gente vai falar dele, ele já sabe do que eu penso e do que eu já pesquisei politicamente, historicamente, que são projetos muito políticos da Coro de Rato, né? Muito que lidam diretamente, né, com o que se entende como política. Tanto política por um viés essa ideia de identidades raciais, né, de gênero, sexualidade, como política, né, pensando agentes políticos, né, assim. Então isso é uma coisa que a gente vem construindo junto há algum tempo. Então hoje eu diria que a minha relação com a Coro está nesse lugar duplo, assim, tanto de eu colaborar em projetos deles, quanto deles colaborarem em projetos que eu levo para lá. E que, só complementando, tem a ver com isso da pesquisa, que acaba que nessa interseção da Ritornello, por exemplo, a gente se aproximou também, enquanto pesquisa, a Coro de Rato e Ritornello, também quando a gente começou, enquanto Ritornello, oferecer cursos, e Luiz e Vlad fizeram cursos nossos. E aí, coisas que eu apresentei num curso de roteiro, por exemplo, o Vladimir pegou e falou assim, não, vou seguir essa metodologia aqui. Então, hoje em dia é muito fácil trabalhar com o Vladimir, porque ele usa a mesma metodologia que eu uso. Então, ele já chega assim com um quadro do filme, assim, um roteiro, todo organizadinho, assim, da forma como eu organizaria. Então, a comunicação é muito fácil, né? Então, tem a ver também com essa afinidade também, não só de entendimento temático e de ético, mas também metodológico, né? De pensar como fazer, porque se é uma pessoa que eu nunca trabalhei antes, a gente não sabe de onde que a gente está partindo, né? O que você entende por um terceiro ato? O que você entende como um ponto de virada? Então tem algumas vocabulário mesmo, assim, que a gente hoje já partilha e já facilita, né, o trabalho. E também pensando nesse gancho do trabalho no dia a dia, também tem muito a ver com a gente discutir muito justamente esse lado financeiro
de classe e de como que a gente vai estruturar esse trabalho para que ninguém seja explorado, para que as pessoas tenham condições saudáveis. E é sempre um desafio, né? Porque são projetos com pouca grana, que a gente quer que aconteça, a gente acredita neles e a gente está sempre se comunicando para entender, putz, isso tá bom para você? Vamos falar sobre grana? Olha, para trabalhar nesse projeto aqui, tem um tanto. Dá para fazer assim? Não dá? Então, é um entendimento também de, abertamente, a gente discutir essas questões que envolvem capital. Então, assim, olha, o Luiz chega para mim, não tenho dinheiro ainda para fazer esse filme. Você consegue me ajudar agora na pesquisa? Para a gente poder filmar umas imagens aqui com a personagem, para tentar aplicar no edital, para tentar conseguir grana e lá na frente eu poder te pagar? Eu falo, beleza, porque eu sei que ele vai fazer isso, né? Que não vai lá na frente falar, ah, não, agora eu vou chamar uma outra pessoa aqui e vou contratar. Não, eu sei que é um investimento junto que a gente está fazendo. Então, com a Coro, a parceria também tem muito a ver com esses investimentos que a gente faz, que é de pensar, ok, agora estou podendo te pagar. Então a gente fala, olha, ganhamos o edital, vamos negociar aqui um valor que seja justo para o seu trabalho agora e para o que você já fez? Né? Então a gente vai sempre entendendo como não há o capital de giro para pagar enquanto o trabalho está acontecendo, a gente vai fazendo esses acordos. Né? Tipo, olha, esses 2 meses agora não vai entrar dinheiro nenhum, mas daqui a 3 meses vai entrar um dinheiro e aí a gente te paga. Então são esses acordos. Né? De tudo que eu fiz até hoje, eu pensando no audiovisual enquanto produto, né, inserido nessa lógica capitalista, de que você vai trabalhar para gerar, né, esse produto e você vai comercializar esse produto. Né? A lógica da distribuição, em tese, vai por aí. Eu nunca tive lucro ao comercializar um produto que eu fiz. O que eu tive foi parcerias, né, de financiamentos para que a produção seja minimamente remunerada, mas uma vez que ele fica pronto, é uma circulação que ela não envolve mais dinheiro. Agora, pela primeira vez, eu vou ter uma experiência, a gente está tentando fazer com que os nossos novos projetos, a gente já está pensando na distribuição enquanto está finalizando, então agora a gente vai, por exemplo, esse longa, o Sound de Baile, vamos distribuir, estamos tentando nos associar a distribuidores, então tem a Retrato Filmes, que entrou para pensar a distribuição no Brasil, que é o Daniel Peck e o Felipe Lopes, então eles estão ali com a gente tentando conseguir um edital para distribuição, então assim, edital para distribuição. E lá fora a gente está vendo, a gente não fechou ainda com uma sales, né, uma distribuidora internacional, mundial, mas temos a expectativa de que esse filme, por ser um longa-metragem, por ser um formato que a gente acredita que talvez tenha alguma possibilidade de comercialização, possa ser distribuído e que possa ter algum lucro, mas não tenho certeza de nada. Então, o que eu vejo da minha experiência pessoal é que esse momento da distribuição é um momento assim de tentar visibilizar através aí dos festivais. Então, assim, é inscrever, ficar mandando pro festival, que é um trabalho desgastante, é um trabalho insuportável, é um trabalho, assim, surreal, porque cada festival tem um formulário diferente, com campos diferentes. Óbvio, tem alguns que são o mesmo, título, duração e direção. Agora, todo o resto é uma quantidade diferente de caracteres, é um sistema diferente, não tem um negócio que você aplica e a coisa vai. Cada coisa é um outro. Ah, tem lá o Film Freeway, tem não sei o quê. Tem algumas plataformas que ajudam nisso. Mas, assim, é muito trabalho nessa parte de submeter para uma curadoria, para torcer para que o filme seja selecionado, para daí o filme ser exibido. E você torcer para que pessoas vão assistir no festival, né? E é difícil. E aí depois torcer para que o filme seja licenciado para algum canal de TV, que aí também, se quando é uma grana muito mínima, que vai pagar ali o que você já investiu, então são formas de circulação muito restritas, assim. Mas o que a gente tem buscado, né? Então, por exemplo, essa série que eu estou fazendo agora, a gente sabe que ela vai ser, é uma série independente, né? Co-produzida por esse canal, que é o Prime Box, canal brasileiro independente. Então, ele vai ser exibido nesse canal. Então tem um público desse canal. E ele não tem um contrato de exclusividade. Então a gente pode tentar passar em algum outro lugar. Então vamos tentar. Vamos fazer uma exibição no cinema. Vamos tentar fazer uma exibição, passar em alguma outra plataforma. Jogar na internet, né? Essas coisas. Então a gente está sempre tentando fazer com que o que a gente faz seja visto, né? Que a gente está produzindo, essa produção escoe de alguma forma, né? Os cineclubes, né? Todas essas iniciativas que existem e que
são maneiras de ter também esse espaço de discussão, né, para que o filme seja não só, a pessoa vai ver o filme e vai sair, não, a gente está ali para poder ver como que isso chega nas pessoas, então tem esse desejo, mas é isso, é sempre uma luta. Cada projeto é como se estivesse começando do zero. Vamos lá, vamos pensar como é que a gente faz isso acontecer. Pensar cinema independente justamente tem a ver com a gente não estar vinculado a uma estrutura verticalizada de que você produz sabendo que isso vai depois passar no cinema, né? Não é uma major, né? Que você, quando o cara bota o dinheiro para fazer, o cara já está avisando ali a sala que vai exibir, né? A gente não tem como, né? A gente tá, vamos primeiro conseguir grana para escrever o roteiro, agora vamos conseguir grana para produzir, agora para finalizar, agora para distribuir. Cada etapa é uma luta. Cada etapa a gente está correndo atrás, né? No momento em que estamos, né? Mas sempre com a expectativa de quem sabe um dia a gente não tenha que lutar tanto. Talvez nesse processo muitos projetos se percam. Muitos. A maioria, né? A maioria. São poucos os que a gente realmente consegue fazer acontecer. A maioria são ideias que a gente tem, muitas, e a gente vai, vamos concentrar nessa aqui agora. Vamos tentar fazer essa aqui acontecer. E aí envolve um edital que você vai escrever, ou que você, um festival que você vai mandar, que depois você descobre que, putz, não está circulando esse filme. Esse filme que a gente trabalhou, fez acontecer, passou em 1, 2 festivais, 3. E agora? Não está na internet. Não tá, esperar que alguém veja, jogar aí a garrafinha no mar, assim, esperar que alguém pegue e veja, né? Então tem muito a ver com essa... contar muito com o que vem depois, né? E que é uma escuridão, assim. E que a gente está sempre tentando, né, agora, né, cada vez mais, iluminar o que vem depois antes, para a gente poder também já canalizar o que a gente está produzindo para saber que aquilo vai para algum lugar. Né? É muito difícil. Não, e você falando dos meios, eu até lembrei, assim, que a gente tinha essa coisa, né, durante esses anos aí que a gente começou, a gente tinha esse de, um gravador, a gente conseguiu, ganhou um concurso, ganhou uma câmera mini DV, que aí a gente fez um negócio com a câmera mini DV. Aí a gente participou de um festival, ganhou um microfone. Então a gente também foi juntando muita coisa que a gente foi ganhando. Uma pessoa comprou uma lente, uma pessoa comprou uma câmera, uma pessoa agora comprou um tripé. Então tem muito a ver, a ideia de coletivização também é de coletivização dos meios, né? Então, porque é isso, eu tenho uma luz. Legal, o fulano tem um som. Então a gente se junta para agora temos um equipamento total. E morar no Rio de Janeiro é um pouco complicado nesse sentido. Então, em 2018, a gente foi assaltado. Perdeu tudo. A gente estava fazendo uma visita de locação. Eu não estava nesse dia. Eu ia trabalhar nesse projeto, mas estava Marlon, Luísa, Diogo. Foram fazer uma visita de locação. E aí vieram assaltam assim, carro com arma e passa tudo. Pegaram, levou tudo. Mas perdeu tudo, 2018. Então também tem isso. E a gente ia. O que a gente tinha não tem mais. Então como é que a gente ia fazer? Aí esse clipe nunca foi feito, que é o que a gente estava fazendo nessa época. Então foi um baque. Então, além disso, né, a gente pensar que a gente está fazendo em condições que a gente não tinha como contratar um segurança para estar ali com a gente. A gente estava, a galera estava com a mochila, estava um carro do amigo que estava lá, não sei o quê. Aí fechou um carro, pegou e levaram tudo. Então, também é importante, né, a gente entender também que a produção independente também está sujeita, ainda mais no Rio de Janeiro, né, pensar no tudo que está envolvendo aqui no Rio de Janeiro, está sujeita ao Rio de Janeiro. Tudo que está nessa dinâmica urbana, né, e que a gente se coloca de corpo para jogo, assim, em situações que uma produção com dinheiro jamais faria. Entendeu? Então, tem esse entendimento. Aquilo que a gente se submete. Mas assim, se a gente não fizesse isso, ninguém ia estar fazendo, a gente quer fazer, mas... Então também isso foi um momento muito traumático, mas também da gente pensar, caraca, e agora? O que a gente vai fazer a partir de agora? Que a gente não tem os meios que a gente tinha, mas aí outros amigos, não, mas vamos fazer uma vaquinha. Aí foi um momento até da gente pensar assim, caramba, e aí, né? O que a gente faz a partir de agora? Foi na mesma semana que a Marielle morreu, foi assim, uma semana, assim, um turbilhão, assim, que abalou muito a gente, né? Mas então, isso dos meios eu acho que é realmente uma questão muito fundamental. E nesse sentido, quando você fala sobre essa questão de como esses grupos, né, pessoas trans, pessoas LGBTs, pessoas racializadas, pessoas pretas, produzem, o que a gente tenta também, politicamente, é de trazer para junto, né, pessoas que a gente vê que, assim, ok,
eu via esses filmes sendo feitos com edital ou com uma produção maior, e que já tinha uma equipe de pessoas brancas, homens héteros, e que eu via a coisa acontecendo e que não tinha espaço para mim ali, né? Então, quando eu posso, né, viabilizar um projeto que eu posso escolher quem vai trabalhar comigo, óbvio que eu não vou fazer assim, não, só vou chamar mulheres e pessoas LGBTs, mas eu dou preferência sim, porque eu sei que essas pessoas têm mais dificuldade. E eu sei que, por mais que eu não esteja com um puto orçamento, podendo... Ninguém vai ficar rico fazendo os filmes que eu faço, mas o pouco que eu posso, né, desviar desse dinheiro para que chegue no bolso daquela pessoa, eu sei que isso vai fazer diferença naquele mês para aquela pessoa pagar um aluguel. Pô, isso para mim já é, assim, uma conquista, porque a gente poder pensar como que, ok, consegui 50 mil para fazer esse projeto. Tá, tenho 50 mil. O que eu vou ter que gastar? Que não tem jeito. Alimentação, transporte, alugar a plataforma lá, fazer um negócio, equipamento, tá. Agora, o que sobra de recursos humanos aqui? Tenho aqui, então, sobrou 20 mil. Então, pensar, vão ser 3 meses de trabalho, eu tenho 20 mil. Quanto tempo de trabalho eu vou ter? Quantas pessoas eu vou conseguir agregar? Quanto que eu vou pagar cada pessoa? Então, é esse pensamento de desvio de dinheiro, né? Esse dinheiro, como que eu vou canalizar para essas pessoas para que eu possa contribuir para essas pessoas, né, poderem ter um sustento naquele momento e que esse projeto aconteça e que todo mundo fique feliz, né? Assim, minimamente. Então, pensar sobre grupos minoritários assim é muito também sobre a gente se fortalecer e cada um puxar o outro, né? Então, eu sei que todo mundo que está fazendo filme comigo tem os seus projetos pessoais. Todo mundo ali é criador, todo mundo ali é diretor, todo mundo ali tem suas ideias. Todo mundo quer, em algum momento, viabilizar o seu projeto. Então eu penso assim, bom, essa pessoa agora não está fazendo o projeto dela, mas com esse dinheiro que eu conseguir, eu vou pagar o mês de trabalho dela para que ela possa, em um outro momento, fazer um outro projeto, enfim. Então tem muito a ver com, para mim, essa ideia de trazer para perto pessoas que eu sei que eu tenho afinidade, que isso é muito importante, né? Pessoas que pensam alinhadamente comigo, politicamente, nessa dimensão toda, tanto de ética de trabalho quanto de temática, né? Mas que eu sei que eu possa, de alguma forma, contribuir para a vida pessoal daquela pessoa. Uma coisa que eu é notável, né? Eu tenho circulado muito em festivais de cinema, assim, eu também tenho um dos coletivos que eu tenho também é a revista Movente, que é uma revista de crítica, que a gente começou na UF, no mestrado, que a gente se juntou, muitas pessoas que são da Ritornello também são da Moventes, então a gente, inclusive, pela Ritornello, enquanto produtora, a gente fez uma mostra pela Moventes, para poder ter algum dinheiro e poder pagar o trabalho de crítica que a gente faz também, que é independente, é um trabalho autônomo e, enfim, que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer, mas a gente também tem esse viés que é uma forma de poder viajar. A gente viaja através da Movente. Então, assim, um festival de cinema convida a revista para ir fazer uma cobertura crítica. Então, a gente vai ver os filmes que estão sendo feitos e escreve uns textos, né? Faz umas entrevistas, participa de um debate. Então, desde 2017, 16, 17, que eu tenho feito isso junto com alguns colegas, né? Então, respondendo a sua pergunta do que eu tenho visto, acho que essa minha experiência pela Moventes, de poder fazer a cobertura de festival e ver o que está sendo produzido no Brasil, eu acho que o que eu tenho visto mais é justamente assim, pensar essa diversidade da produção no Brasil. Então, pensar o Rio nesse contexto, entender que o Rio, durante muitas décadas, junto com São Paulo, foi um dos poucos polos de produção audiovisual do Brasil, né? Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, eventualmente ali Recife, uma coisinha ali Brasília, né? Mas muito pouco. Para Rio e São Paulo, o eixo, né? E que hoje tem um boom do audiovisual no Brasil, por políticas públicas, por muita luta, por N razões aí nos últimos anos e décadas que possibilitaram que isso acontecesse, né? Então, assim, a principal coisa que me chama a atenção pensando na produção brasileira é que ela agora não é tão Rio-centrada e tão São Paulo-centrada. Então, isso é notável, isso é, assim, é lindo, é muito instigante a gente poder ver a produção de cada estado. Assim, Alagoas tem uma produção. Tem a produção de Alagoas. Tem a produção do Ceará. Tem a produção do Amazonas. De Minas. Minas também tem muita produção. Né? Espírito Santo, produção capixaba. Produção
do Paraná. Então, e aí quando eu penso em produção do Rio, é até um pouco difícil, assim, da gente também pensar que a gente tem essas parcerias, então também por a gente circular em festivais, não só pela Movente, mas com um filme que você faz. Aí você vai passar o filme em tal lugar, você conhece uma pessoa e, pô, vamos trabalhar junto? Vamos. Então, por exemplo, eu viabilizar essa série, Traga a Pessoa Amada, no Ceará, foi porque eu fui para Tiradentes em 2015 com um curta, conheci um coletivo cearense que estava em Tiradentes também com um longa, e a gente falou, pô, vamos trabalhar junto algum dia? Vamos. E aí a gente ficou em contato, em algum momento abriu um edital, a gente falou, vamos escrever, escrevemos, ganhamos, e hoje estamos fazendo essa parceria juntos. Então, é uma produção cearense, com trabalhadores do Rio. Então, cada vez mais eu vejo essas trocas interestaduais. Então, assim, também pensar produção do Rio como identidade carioca, hoje eu acho cada vez mais difícil, porque eu vejo muito essas trocas e profissionais de outros estados que vêm para cá. Então, assim, eu conheci uma pessoa em Recife, e aí outro dia eu tô vendo ela aqui no Rio. Ah, não, vim fazer uma série aqui. Então, tem uma circulação aqui no Rio de pessoas de todo lugar do Brasil, né? Então, também, isso eu acho que é um fator, hoje, que eu tenho percebido muito importante, pensando na classe cinematográfica brasileira, que a gente está se conhecendo, né? Cada vez mais eu conheço pessoas e as pessoas se conhecem de estados diferentes e que têm tentado justamente trabalhar junto e fazer coisas juntas. Mas ainda assim, se eu penso em Rio de Janeiro, a gente não pode ignorar um elemento chamado Globo. Então, assim, a Globo está no Rio de Janeiro. Então, muita gente que está no Rio de Janeiro trabalha na Rede Globo e nas organizações Globo, né? Canais Globo, cada hora muda de nome, né? Agora é Canais Globo. Então, Globosat. Eu já trabalhei muito para a Globo. Então, é a gente pensar que eu nunca trabalhei diretamente para Globo TV aberta, mas, por exemplo, quando eu conheci a Coro de Rato, era um projeto para um canal que nem existe mais, que era Mais Globosat. Então, assim, Multishow, já trabalhei para Multishow, Arte 1, Cine Brasil TV, né? Aí tem outros canais, mas pensar que no Rio de Janeiro, muitos desses dinheiros são aplicados aqui, por ter muitas produtoras grandes aqui. Então, pensar a produção independente do Rio, essa palavra ela é complexa porque ela se aplica tanto a uma produção totalmente de baixo orçamento que eu vou pegar para fazer, quanto a uma produção da Conspiração Filmes. Eles fazem filme independente. Oficialmente, quando eu aplico no edital, eu estou disputando com a Conspiração. Eu já trabalhei na Conspiração como funcionária lá no projeto. E hoje eu aplico um projeto, está lá na mesma lista, Ritornello, Conspiração. Caliban, Coro de Rato, a gente está disputando o mesmo dinheiro. A Conspiração é uma produtora independente. Então, assim, a gente pensar a produção independente é muito complexo, porque envolve esse termo independente perante a Ancine, né? Eu penso a TV Zero, a própria Urca Filmes, né? Tem várias produtoras que já atingiram um estado, assim, ser uma produtora grande, mas são produtoras independentes, tem a do Cacá Diegues, né? Tem várias produtoras aí, enfim, diversos figuras aí. Exatamente. Tá vendo essa galera do colega do Cacá lá? Enfim, essa galera que veio do cinema novo, por exemplo, e que hoje se estabeleceu, né? Então, produção independente do Rio inclui também isso. A gente pensar que quando eu penso num filme independente do Rio, ele vai ter aí um atravessamento com o Globo, né? Mesmo que esse filme não seja feito pela Globo, é alguém que já trabalhou ou trabalha na Globo para pagar as contas e está fazendo esse filme, ou que a Globo vai distribuir esse filme, né? Então, isso faz parte, né? Isso compõe esse cenário do que se entende como cinema independente aqui. Acho que isso é um fator que a gente não pode ignorar, pensando em Rio de Janeiro. Essas grandes produtoras, também da publicidade, né? E desses outros canais também que não são independentes, mas que compõem o que a gente entende como uma produção carioca, junto com essas iniciativas mais autônomas, digamos assim. A própria produção com a Coro de Rato, a gente fez uma série para Globoplay. Então, foi o Enredo da Liberdade. Então, assim, conseguimos uma grana da Globoplay para fazer uma série, né? O Luiz e Vlad vieram falar comigo. Conseguimos. Caraca, 1 milhão de reuniões, rodada de negócio, não sei o quê. Então, é uma produção da Globoplay, feita pela Coro de Rato.
né? Então, é uma produtora independente que conseguiu uma grana com um canal e conseguiu pagar as pessoas. Então, durante alguns meses, paguei minhas contas através da Couro de Rato com dinheiro da Globo. Então, eu hoje continuo produzindo os meus filmes que não têm dinheiro, porque meses atrás eu recebi uma grana indiretamente da Globo e que proporcionou que eu tivesse alguma autonomia financeira para hoje não estar trabalhando remuneradamente esse mês e poder fazer uma outra coisa. Então, isso está tudo junto, assim, sabe? Sim, e muitos amigos, colegas meus que vêm da produção independente conseguem furar a bolha e estão lá hoje contratados. Então, assim, tem o Giovanni Barros, que é um parceiro meu, que também faz filmes independentes, que a gente já colaborou. Hoje ele trabalha com produção de elenco, de novela e de conteúdos da Globo. Então ele está contratado para a Globo, mas ele faz filme independente, mas ele é contratado da Globo. O Douglas Soares, que também é um cineasta, documentarista, produção independente, da Acalante Filmes. Ele tem toda uma produção super interessante. Ele está trabalhando no caldeirão do Mion, entendeu? Então ele está lá, o que está pagando as contas dele é o Marcos Mion, né, é a Globo, mas ele tem os projetos autorais dele que ele quer viabilizar e que ele já viabilizou. Então, isso tudo tá misturado. E quando eu penso em cinema independente carioca, um nome que é incontornável é Vitor Kruter, Coletivo Pitoresco. De todas as produções que a gente fez na Ritornello, assim, grande maioria, o Coletivo Pitoresco está lá como apoio, como parceria, porque o Kruter ele é um cineasta independente que tem uma produção muito profícua, ele faz muita coisa, filmes muito políticos, muito interessantes, que ele como diretor realiza, mas ele também tem uma estrutura que ele é técnico de som, né? Então ele colabora em vários projetos da Ritornello, da Couro de Rato e de, enfim, teatro, artes cênicas. O Kruter ele trabalha também filmando peças de teatro, ele também vai de alguma forma viabilizando. Ele trabalha inclusive na UERJ hoje em dia e ele é pesquisador da Unirio, se eu não me engano, mas ele é uma figura assim que acho que ele é uma síntese um pouco disso que eu venho falando, dessa lógica de cooperação e de produção autônoma, independente. Que a gente fala, Kruter, olha, o que eu tenho de grana é isso. Ele, não, beleza, ele tem carro, tem equipamento, não sei o quê, e ele vai, e ele tá lá, e ele é uma pessoa que também, assim, de tanto trabalhar com o Kruter, a gente já tem uma sintonia muito grande, assim, né, a coisa do técnico de som é uma coisa muito física, né? E então quem trabalha com fotografia também, ou quem está na direção, a gente tem essa coisa de trocar olhares, então já se comunicar, então tem um lugar aí de afinidade que é intuitivo, assim, também, que é de saber dele dar direção também para atores, então é uma parceria, assim, que tem muitas camadas e que passa por esse lugar de compartilhar os meios e de pensar, né, ele com a Couro de Rato já fez diversas parcerias também, que é assim, no salão de baile, a gente chamou ele para fazer o som, né? Olha, temos tanto, o seu trabalho valeria muito mais do que isso, mas agora o que a gente está podendo pagar é isso, né? Então, ele, né, negocia no sentido que, não, beleza, ele sabe, e a gente tem esse acordo mútuo de que quando tem mais grana, a gente paga mais, quando tem menos, a gente paga menos, quando não tem, a gente não paga, e a gente vai se ajudando, né? Então, ele acho que é uma pessoa muito, assim, fundamental em muitos filmes. Se você for olhar a ficha técnica de filmes cariocas dos últimos 10 anos aí, no mínimo, se bobear mais, 15 anos talvez, tá lá o Kruter em muitos curtas, muitas produções independentes. E o Kruter tá ali, assim, nessa luta e nesse fomento, sabe? De acreditar na ideia da outra pessoa e falar, vamos fazer. E chegar junto, sabe? Então, o Kruter é uma grande inspiração, assim, uma pessoa muito parceira, muito afetuosa, assim, e enfim, eu só queria deixar assim registrado essa gratidão e essa referência.